Muito bom dia a todos os irmãos, vocês que nos acompanham de suas casas, vocês que estão aqui no templo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com nós nesse momento em que nós queremos meditar na sua palavra. Amém. Meus irmãos, nós estamos aí no dia 5 de setembro, estamos às vésperas de celebrarmos o Dia da Independência do Brasil. Lá no dia 7 de setembro nós lembramos o famoso grito do Ipiranga que aconteceu lá em 1822, quando Dom Pedro I teria bradado, ao que tudo indica, independência ou morte, às margens do rio Ipiranga, que está até no nosso hino. Deixando de lado todo o romantismo que envolve esse episódio, porque ao que parece não tem unanimidade entre os historiadores se isso de fato aconteceu assim, tão belamente, né? O fato é que depois desse episódio, o nosso país deixou de ser uma colônia de Portugal, deixou de pertencer à colônia, à coroa portuguesa e se tornou então uma pátria, se tornou a nossa pátria. Porém, quando nós olhamos essa nossa pátria hoje em dia, eu pergunto, o que resta de fato para nós dizermos que nós temos uma pátria unida? Eu acho que, infelizmente, não tem muita coisa. A polarização política, que é um assunto que está tão na moda, né, tem tomado proporções gigantescas em nosso país. Chega a ponto de nós termos hoje dificuldade de enxergar naquele que discorda de mim um ser humano digno. Cada vez mais as pessoas têm deixado de lado o debate aí de suas ideias, seus ideais, e têm debatido então sobre as pessoas mesmo. Deixam de discutir as suas filosofias e passam a se xingar mutuamente. E no fim, o ser humano, como bom pecador que é, se entrega à sua raiva e tem vontade de expatriar, né? Exilar aquele que pensa diferente. E já que ele provavelmente nunca vai conseguir tirar essa pessoa do país, o que ele faz pelo menos é tirar ali do seu círculo de convivência, isso certamente. O Muro de Berlim, por exemplo, infelizmente é um exemplo muito triste que nós temos na nossa história, onde um povo é dividido ao meio, literalmente, com famílias para cada lado, por conta de divergências. Mas, de fato, isso também não é restrito, não ocorre somente no campo da política, não é exclusivo. Eu apenas mencionei a política porque é o que está em alta, né, o que está na moda aí, que tem tomado conta da nossa sociedade e muitas vezes até das nossas comunidades. Só que essa polarização também acontece com questões, com divergências culturais, divergências religiosas, ou ainda quando se mistura os dois, como tem acontecido de maneira muito infeliz lá no Afeganistão, que nós temos visto notícia, né, onde, por exemplo, cristãos hoje estão sendo perseguidos justamente por crerem e confessarem uma fé diferente dos radicais islâmicos, então estão sendo perseguidos. E no tempo de Jesus, para vocês verem como isso não é de agora, né? Apenas hoje nós temos talvez mais notícia, nós ficamos sabendo mais claramente do que acontece, mas no tempo de Jesus já tinha algumas coisas parecidas que aconteciam. Os judeus, por exemplo, aqueles que Jesus tinha que conviver, esses não consideravam dignos aqueles que eram de fora de sua nação, por exemplo. Aqueles que não confessavam o mesmo sistema de crenças e não tinham os mesmos rituais que eles, eram vistos como seres humanos impuros, indignos. Assim, se eventualmente, em algum momento, um judeu se relacionasse com alguém de fora ali do seu parquinho, era visto como um grande escândalo para a sociedade. Mas a pergunta que fica é, será que eu não vejo o meu irmão que discorda assim? Talvez como indigno? Especialmente nesse campo da política que, pelo que parece, em nossa sociedade, cada um de nós tem certeza de que sabe o que faria o Brasil funcionar, que sabe o que faria o mundo funcionar. A minha ideia faria o mundo fluir corretamente por todos os caminhos, tudo daria certo. Entendam bem, meus irmãos, o que eu quero dizer. Não estou dizendo que vocês não devem, ou que nós não podemos ter nossas visões políticas, nossas filosofias, nossos ideais, de maneira nenhuma, tenham elas. Pensem como vocês gostariam de pensar, tenham essas ideias, defendam elas se vocês acharem que é necessário. O problema não está nisso, não está no debate, porque isso inclusive é a base da democracia. O problema está quando nós pegamos essas ideias e esses ideais e nós colocamos acima das pessoas, acima inclusive do amor ao próximo. E quando nós fazemos isso,
nós nos tornamos iguaizinhos àqueles judeus que Jesus criticou em diversos momentos. De fato, para uma boa organização em nosso mundo, em nosso país, nós precisamos de governantes. E, aliás, isso é uma coisa que é instituída por Deus. Não pensem que isso é uma invenção humana. Se vocês pegarem toda a Bíblia, vocês vão ver em todos os momentos que Deus institui o governo. Quando Ele levanta patriarcas para governar o seu povo, para guiar o seu povo, depois Ele levanta juízes e depois os próprios reis. Ou seja, isso não é coisa de ser humano. Porém, a política, isso é coisa de ser humano. O mundo precisa de governo para que ele funcione com o mínimo de decência. Mas a política, ela vai passar, ela vai acabar. Por isso, nós não devemos viver nesse mundo como se o céu fosse aqui, como se nós fôssemos conseguir instituir um céu aqui, promovido pelo centrão, pela esquerda, pela direita, enfim. Porque eu digo que todos estes, e todos eles, são seres humanos. E as suas filosofias são filosofias de seres humanos, como vocês e como eu. Isso quer dizer que o quê? Que eles são falhos, que eles são pecadores. Será então que vale a pena tanta guerra, tanta raiva em nome de outros seres humanos? Será que vale a pena eu destratar o meu irmão que pensa diferente por causa de algum político? É claro que não. O Salmo do dia, se vocês lembrarem que nós lemos há pouco, ele vem bem a calhar quando ele diz assim: não confiem em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Ou seja, a política não salva e não vai levar ninguém para o céu. Ora, mas então em quem nós podemos confiar? Bom, essa é a pergunta que vale $1 milhão, ou melhor, vale mais do que isso, né? Vale a vida eterna. Teve alguém que não se deixou levar por essas imposições humanas, alguém que deixou de lado essas picuinhas políticas e culturais do seu tempo. Vocês sabem bem que eu estou falando. Esse é Jesus. Esse Jesus, ele veio e rompeu com essas regras preconceituosas do povo de Israel. No texto do Evangelho, por exemplo, que nós lemos, nós temos 2 episódios em que Jesus escandaliza o povo quando ele se relaciona com 2 estrangeiros, tanto a mulher quanto o surdo-mudo também eram estrangeiros. Apesar do surdo-mudo viver numa região que era anteriormente dentro ali do campo de Israel, já era uma região dominada pelos gentios. Então, eles eram seres impuros, eles não mereciam dignidade. E Jesus vai lá e concede a sua misericórdia. Por isso, meus irmãos, é em Deus que nós devemos colocar nossas esperanças. É em Jesus que nós devemos confiar. Porque apesar de nós fazermos distinção e tratarmos diferente as pessoas de acordo com a nossa vontade, se ela merece ou não merece, Deus não faz isso. Deus é imparcial e Ele ama todos igualmente. Tiago escreveu em sua carta, que nós lemos agora há pouquinho, que nós não podemos dizer que seguimos Jesus e ao mesmo tempo tratarmos as pessoas com preconceitos. Obviamente que se vocês pegarem o texto e lerem de novo, vocês vão ver que ele está falando mais especificamente de uma questão mais social, de um rico destratar um pobre, mas isso também pode ser aplicado a todos os campos de nossa vida, inclusive nesse campo da política. Por isso, meus irmãos, ser cristão é ser uma pessoa sem fronteiras, sem essas barreiras de preconceitos. É viver numa pátria que não se limita a um espaço geográfico, delimitado por fronteiras como qualquer outro país. Porque essas fronteiras Jesus derrubou. E ser cristão é ter o direito a viver numa pátria que, como nós cantamos, uma pátria celeste. Essa sim é o nosso lugar. E eu sei que falar parece fácil, eu sei que isso tudo é um grande desafio, porque nós insistimos diariamente em levantar barreiras, colocar muros, justamente para não precisar amar o próximo. Mas o fato disso ser difícil não significa que nós não devamos tentar diariamente mudar essas coisas. Porque eu tenho convicção que uma das boas obras da fé, que Tiago fala, também é conviver com os nossos inimigos ideológicos e, se nós pelo menos não conseguirmos amá-lo como Cristo deseja, que é o que nós deveríamos fazer, mas se nós não conseguirmos isso, no mínimo, nós devemos tratar os outros com dignidade e orar por eles. É isso que nós devíamos fazer como habitantes de uma terra que foi conquistada por Cristo. E sabem, como eu disse, foi Jesus quem conquistou essa terra.
Não foi nenhum político. Foi Cristo que declarou a nossa independência, a independência do ser humano, e fez com que nós deixássemos de ser uma colônia do pecado, deixássemos de ser dominados pelo pecado. Só que para nos dar essa pátria, o seu grito não foi um grito tão pomposo, né, de independência ou morte. O seu grito foi de está consumado. Talvez tenha sido um grito mais fraquinho, por conta da dor e sofrimento que ele estava carregando naquele momento da cruz. E enquanto a independência de um país naturalmente fortalece as suas fronteiras em relação aos outros países, a independência que Cristo conquistou para nós derruba, faz o contrário, derruba essas fronteiras. Essa independência remove os muros que o pecado havia colocado tanto entre Deus e o ser humano, e agora nós temos livre acesso a Deus, como também as fronteiras que havia entre nós e os outros seres humanos. É por causa disso, meus irmãos, que nós somos levados a amar a Deus e ao nosso próximo. E como diz Tiago, estas duas coisas são inseparáveis. Amém. Nos colocamos de pé? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém.